Ô, Weber, Oi. vamos lá. Curto e reto. Weber ou Weber? Eu A minha sempre mãe... faço essa pergunta. Eu te conheço há uns 15 anos. Sempre quando já demos aula junto, eu sempre pergunto isso. Na verdade, meu nome é estranho, deixa eu contar a história, né? Meus pais tinham uma fixação por W. Então, o mais velho é Wellington, depois Wilton, depois eu, Weber, e o último é Wagner. Escapou minha irmã, era para chamar Wanda, ficou Elizabeth, ela ficou no lucro. Mas é Weber. Mas muita gente me chama de Weber da ortodontia. Por exemplo, o Dino, aquele pessoal de Bauru, o Dr. Décio, todo mundo me chama de Weber. Então, chamou, eu olho. Mas tem alguma coisa alemã na tua família? Não, o sobrenome é Ursi. Meu pai gostava de W. Era mania. Não sei de onde ele tirou isso, mas é Ursi. Isso é italiano. Tá Nada de certo. alemão. E você é de Londrina, né? Eu sou de Londrina. Eu nasci perto de Londrina, numa cidadezinha pequenininha, mas com uns 10 anos nós fomos morar em Londrina. Fiz faculdade, depois saí de Londrina com 22 anos. Daí eu não voltei mais. Daí fui pro mundo. Daí o lugar que eu estou mais tempo é São José dos Campos, que eu estou desde 92. 28 anos já que eu cheguei lá. Muito bom. Muito bom Que tê-lo ótimo. aqui. Obrigado, viu, Fábio? Não sei se você sabe, mas não vamos falar de marca de bracket, essas coisas, tudo. Sim. Mas eu comecei a usar autoligado depois que eu vi uma aula tua, vamos colocar aí há uns 12 ou 14 anos atrás. Depois daquela aula que eu fui atrás de autoligado. E você veio de Bauru, que é um lugar respeitado, vai ser sempre respeitado, mas talvez seja um lugar mais cético. Como foi? Isso aí não estava combinado. Como foi essa mudança aí? Tá. Correto? É o seguinte. Você veio de Bauru e de Michigan. Isso. Então, lá em Michigan, eles também não usavam autoligado. Só que eu vi o seguinte. O que me levou para o autoligado é que em Michigan e dos Estados Unidos inteiro, desde 1990, eu fiquei 90 a 92 lá. Eu fiquei um ano em Michigan e um ano em Nova York, né, no IU. Como a McNamara, todo mundo lá, a agenda deles, o retorno era 6 a 8 semanas. Tá? Já naquela época. Preço fechado, naquela época, isso 30 anos atrás. Só que para a rotina ficar amarrando todos os brackets era complicado. Então eles delegavam muito, eles tinham 9 cadeiras, né? Era borrachinha. E voltava essas borrachinhas depois de 6, 8 semanas, você imagina o estado, né? Tinha soltado, estava frouxa. A alternativa era amarrar. Só que se você pegar o tempo que você gasta para amarrar 20 brackets, superior e inferior, ainda mais se você estiver sozinho, mesmo com auxiliar, é um tempo considerável. E a gente tem que pensar que a parte mais importante da nossa vida em termos do que é mais caro é o tempo. O tempo é o mais caro de tudo. Daí eu me interessei por autoligado. Daí, na época, não existia Damon. Então, só tinha um autoligado que vendia, que era o Speed. Né? O Speed é canadense. Né? Canadense. É canadense, é de Toronto. E quem que usava? Um dos maiores ortodontistas, né, que eu já vi na minha vida falar, Dr. Woodside. Woodside. Tá? E o Woodside, o Guilherme Jansson estudou com ele. O Guilherme Jansson foi para lá, para Toronto. Na mesma época que eu estava em Michigan, o Guilherme foi para Toronto, tá? E ficou com o Woodside. E ele viu lá. Então, depois disso, o Dirceu de Araraquara também, ele foi para lá, também se interessou. Qual foi o problema do Speed? O Speed é um bracket simples, bem pequenininho, autoligado ativo. Um problema grande, a tampa, o grande calcanhar de Aquiles dos autoligados ativos ou interativos, não importa como você queira chamar, é que a tampa, ao longo do período, ele começa a ficar frouxa. E o Speed tinha isso. Além disso, o bracket era muito pequeno, então não tinha controle de rotação, né? O controle de torque dele era ruim. E é assim até hoje. E outro problema maior era a questão da distribuição. Não tinha distribuidor, não tem até hoje.
aqui no Brasil uma distribuição regular. Pode ser tem quem venda, mas não tem assim uma empresa, Speed, pá. Não, não tem. É estratégia de marketing errada, né? É tipo mais ou menos o que os suíços fizeram com o relógio, né? Há 100 anos atrás, quem fazia relógio? Suíça, melhor relógio. Dormiram no ponto, relógio digital, Japão, China e Oriente, aí matou a indústria joelheira, a relojoeira da Suíça. Erro para a gente aprender, né? Para a gente aprender para a nossa vida, né? Não ficar parado, não evoluir e não ir atrás. É isso que, por exemplo, faz você e o Milani. Vocês vão atrás. E eu gostaria de começar essa minha apresentação fazendo publicamente uma não um agradecimento, mas um cumprimento. Eu gostaria de cumprimentar você e o Milani pelo que vocês fizeram. Sempre. Vocês foram atrás. Tá? Foram daqui lá no Taiwan. Atravessaram o mundo para ir lá. Ele eu acho que foi 2 vezes já. Você foi uma, certo? Ou você já foi 2? Né? Ele é louco varrido, eu sou meio louco. Meio louco. Bom, sabe por que eu digo isso? Porque assim, você sabe disso, há 1 ano e meio atrás, eu tentei organizar um curso lá na clínica do nosso mentor maior, né? Não vou nem falar o nome dele, é só pôr no YouTube, você vai saber quem que é, né? O Chris Chang. E o preço que eu cobrei era o preço que vocês pagaram, tá? E que iria eu para traduzir, não precisava nem falar inglês, vocês tiveram que se ferrar para se virar e ir sozinho, eu ia organizar a passagem, tudo, pelo mesmo preço que vocês pagaram, só que ia tudo organizado. Me interessou. Ninguém teve a visão que você e o Milani tiveram, e o Rodrigo. Então, antes da gente começar, você não precisa disso, não foi combinado isso, mas eu gostaria de deixar meu testemunho, o quanto eu admiro vocês dois. Obrigado, viu? Obrigado e não vou nem falar recíproca aí, porque já dei aula com muita honra na tua especialização e você, cara, eu estava falando ontem, olha a loucura do respeito que não vou falar que é amigo, mas a gente tem uma parceria mesmo muito tempo não se vendo, mas a gente deu aula junto, né? Você foi para o meu instituto. Falando com o professor Antônio Sérgio Guimarães. Ele falou, eu vou a hora que você quiser, porque eu já fui com Michigan, com Weber. Olha o nível que é. Eu já fui com Weber para Michigan, traduzir alguma coisa, não sei o que ele foi fazer. Era o seguinte, o curso lá de Michigan que eu organizava, a mini residência, começou com o Sérgio. Eu conheci o Sérgio lá, porque o Sérgio, no início, ele foi fazer um curso de DTM, né, com o Stoller, que era um cara ainda de dor orofacial famoso, Christian Stoller, é um suíço. Né? Na época, ele era o chefe dessa parte de Michigan. Então, o Sérgio sempre estava lá. E daí o Sérgio organizou, na época o McNamara era o chefe de departamento, interino, mas organizou uma mini residência. E daí eu ia para traduzir. Foi assim que eu conheci, quer dizer, eu conheci o Sérgio antes, eu conheci ele em 91, 90, início de 90, e depois, durante uns 3 anos, nós fizemos todo ano, eu ia para traduzir. Foi isso. Depois disso, daí parou, ficou anos sem ter, depois voltou, depois de 10 anos, 12 ou mais, daí mudou a chefia, já era o Sunil Kapila, daí eu que organizava e levava o grupo, durante acho que 6 anos, 6, 7 anos. Daí o dólar subiu muito, e dólar acima de 4, cara, quebra a perna da gente, entendeu? É impressionante, essa barreira dos 4 mata. 3,70, 3,50 você vende alguma coisa assim, mas fora fica difícil. Bom, porque acho eu que sei já que deu o nosso trabalha pra esquenta caramba. aí. Hã? Não, foi pra bom, cacete. ótimo. Eu sei. Ô, Weber, vamos lá. Há 14 anos atrás, você falava vamos fazer preço fechado, vamos... Cara, isso é 3% que faz hoje. Eu conversando com o Carlos Mick, conversando com o Caio Carinhena, você que tem muita experiência nisso, preço fechado faz todo sentido. Talvez Sim. Você trouxe isso do padrão americano.
Agora, eu vou dizer uma live que eu fiz essa semana, eu até citei o teu nome. Falei, o Weber sabe a história da manutenção. Eu não sabia precisamente. Da onde que raios nasceu a manutenção no Brasil? Então é o seguinte, manutenção é uma jabuticaba. Só tem aqui. Só tem no Brasil. É uma jabuticaba. Algum outro país, de Paraguai, que tem uma influência muito forte, é um pouco diferente. Mas o resto do mundo não existe isso. Tá? Por que aconteceu isso daí? Olha o Marassi aí. O Marassi deu eu vi aí. Não, o cara é fantástico, né, cara? Ele é fantástico. Eu sou fã dele, cara. Dele, a esposa dele, Patrícia, é uma graça. A mãe dele é uma graça. Ele foi com a mãe para Michigan, fizeram... Eu sou muito fã dele. Ele é topzera. É amanhã isso aí. Tem uns fraquinhos aqui olhando a gente. Não pode falar besteira, meu. Não, agora não. Depois, na hora que ele sair em off. Bom, voltando aí, da onde que veio esse negócio de manutenção? Então, o Brasil ficou mal acostumado. A gente tinha uma casta dos príncipes da ortodontia durante a década de 60, 70, início de 80. Se cobrava a entrada em dólar. Então, o valor era tipo assim, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 dólares a entrada. E a manutenção, um salário mínimo. Filé, né, cara? Você não ia gostar de cobrar isso hoje? Deve ter alguém que cobre. Eu não consigo cobrar. Eu vivo no Brasil. Meus pacientes também. Então, essa manutenção começou dessa época, porque você achava que tinha uma inflação muito grande e que você não conseguiria fazer um preço fechado e corrigir. Então, você fazia uma manutenção e conforme você ia ter na inflação, você ia repondo o valor da manutenção. Então, a manutenção acompanhava a inflação. Entendeu? Só que isso causa um problema, porque vira um negócio cultural. Então, tem paciente que liga no seu consultório e pergunta à tua secretária, tenho certeza, quanto é que é a manutenção aí? É assim que começa. É igual você ligar no médico para marcar uma consulta, a primeira coisa que pergunta é qual o teu convênio? Porra, maior tiro no pé, cara. Maior tiro no pé. Igual médico, você quer tentar marcar um horário essa semana, não tem, daqui 4 meses. E você quer pagar particular para ele não quer. Quer dizer, sabe, erro de gestão básico, sabe? Eu não sou nenhuma autoridade em gestão, mas pelo menos isso daí é inteligência emocional grau 1, entendeu? Pô, o que é isso? O cara, né, precisa sacar essas coisas. Isso, né? É básico. Então começou daí essa questão da manutenção no Brasil. Se perpetuou, né, e hoje está arraigado na cultura. Né? E voltando à história do autoligado, então eu queria duas coisas. Eu queria dissociar tempo de tratamento com tempo de pagamento, retorno de paciente com pagamento. Porque acontecia o seguinte, o paciente era tudo pago no balcão, entendeu? Então você chegava dia 30, quando a gente tinha muita inflação, o consultório tinha fila, parecia esse pessoal coitado que está indo aí na Caixa Econômica para receber os 600 pau. Saía para fora, era ridículo, era até perigoso. Por quê? Tinha muita inflação, a pessoa esperava até o último dia para pagar. Entendeu? E daí, às vezes, o paciente não podia ir. Ele desmarcava. Tá? E daí ele vinha na semana seguinte. Daí ele falava, não, mas eu não vim no mês passado, eu não vou pagar a manutenção. Ou chegava no final do tratamento, você estava terminando o caso, você queria melhorar, e o paciente ficava achando que você estava enrolando porque você estava querendo ganhar mais manutenção. Tá? Fora isso, tirando a visão do paciente, muitos ortodontistas que usavam dessa maneira para ganhar mais. Porque quanto mais tempo o tratamento fica, maior é o produto final do que ele vai receber. Óbvio, se eu trato o paciente em 2 anos ou se eu trato o paciente em 5 anos cobrando o mesmo valor, eu estou ganhando 3 anos a mais. Então, eu procurei desmembrar as duas coisas. Então, tempo de tratamento não tem nada a ver com tempo de pagamento. Você pode pagar à vista se quiser. Eu não gosto, mas pode. Né? E o retorno é variável. Tem paciente que volta 8 semanas, tem paciente que volta 12, tem paciente que volta 1. Né? No final do tratamento, eu gosto de ver o paciente cada 15, 20 dias, porque você está no acabamento, você faz um ajuste, você quer ver o que está acontecendo. Né? Então, foi por isso. Eu entrei no autoligado não porque ele me dá resultado melhor ou fantástico, embora eu gosto muito dos resultados que me entrega, assim como você gosta também, que eu conheço seus casos, né? Como é que você pensa.
Mas, independente dessa parte, foi por gestão de consultório e tempo, que eu entrei no autoligado. Aí, e tempo de cadeira, cara. Você precisa ter menos funcionário, a minha delegação é 70-30, quer dizer, eu faço 70% e as funcionárias fazem 30%, dá menos dor de cabeça. A mãe entra, vê eu atendendo, não fica aquele negócio, quem fez isso? Foi a menina. No outro mês, quem fez isso? Foi a menina. Pô, a mãe chegava e falava, ô doutor, você não atende não, pô? Tô pagando você, não tô pagando o teu funcionário. Então, não existe isso. Não existe isso no meu consultório, há muitos anos. Tá? Então, a minha ideia é, eu virei o Cabo da Boa Esperança o ano passado, 60 anos, né? Então, eu quero diminuir minha dor de cabeça. Então, essa já não existe há muito tempo. Então, por exemplo, agora, oi, pode falar. Cara, eu ouvi essa palavra, essa frase, eu repito sempre quando eu posso. Tem coisa mais legal do que ir no dentista. Você falou isso. Se você falar para o paciente, você vai a 14 vezes no teu tratamento, então por que uma vez por mês o cara tem que ir lá? Isso é uma coisa de manutenção. Você falou, tem coisa mais interessante. O cara tem que ir para o dentista, tem que ir para o cinema, tem que treinar, fazer outra coisa. Você não acha, meu? É coisa chata. Claro. É chamado pay-per-view. Pay-per-view. Quer dizer, se eu te viu, eu te pay. Se eu não te viu, eu não te pay. Que isso? Coisa ridícula, sabe? Então, na verdade, as pessoas precisam entender. Por exemplo, na cidade... Eu moro numa cidade de 630 mil habitantes, 650, São José dos Campos. Na minha cidade já tem isso, entendeu? Os pacientes têm trânsito, as crianças têm atividades. A tendência de período integral é uma realidade, entendeu? As escolas de período integral é uma realidade. Os alunos vão entrar às 7h30, vão sair 2h30, 3 da tarde. Quando é que você vai arrumar horário para esse povo na agenda? Você vai atender só das 3 às 10 da noite? Não dá. Então, na verdade, eu acho que se você conseguir entregar um resultado tão bom quanto, entendeu? Um nível plus, num tempo que o paciente, razoável de tratamento, eu não me preocupo com o tempo de tratamento. Esse pessoal que quer terminar muito rápido também, recidiva tudo. Entendeu? Caso que termina rápido, recidiva, porque a raiz não tem perna. Raiz não corre. Porque precisa de 4 claro. meses, cara. Vezes o tempo. Então, isso é uma idiotice. Isso eu e você e algum grupo batemos sempre na tecla da empresa que nós frequentamos lá. Rapidez, pouca consulta não faz sentido para um tratamento bem feito, correto? Então, a minha ideia é tentar otimizar o tempo, terminar os casos num tempo razoável, 18 a 24 meses é a minha média, tá? E num número de 14 consultas, essa é a minha média. Somando primeira e última consulta, montagem de aparelho e emergência, tem que dar 14. Tem que dar 14. Então, eu tenho que controlar a emergência ao máximo, descolagem, bracket bom, material bom de colagem. Você calcula aí 3 ou 4 consultas de emergência? Na verdade, você deve tentar, de cada 100 pacientes, você deve ter, a sua meta é 6%. Ou seja, se você atendeu 100 pacientes num período de dias, você deve ter 6 que voltam por uma emergência. Essa é a média histórica que os consultores americanos recomendam. 6%. Interessante, hein? É aí que você tem que chegar. Não, muito bom. Mas e aí? Faz todo sentido agora? Porque, cara, se eu pagasse, se eu fosse pai da minha filha que está pulando lá, ela vai ficar 3, 4 meses sem ir para o consultório. Eu não ia querer pagar manutenção. Ou eu não poderia pagar manutenção. Você sabe o que está acontecendo hoje com criança, ensino infantil, que é criança de 3 a 6 anos de idade? Os pais estão tirando da escola. As escolas estão perdendo todos esses alunos. Por quê? O que você vai fazer com a criança dessa idade? Ao online? Para criança de 4 anos? Você está zoando, né? Eu vou ficar pagando? Estou falando a maneira com que o pai vê a escola. Criança maior não tem problema. A partir da 5ª série, eles ficam bem.
Eles fazem as tarefas, eles fazem os exercícios online, assistem. Mas, pô, ensino infantil 1, cara, as escolas estão perdendo tudo. Tá perdendo tudo. Vai ter, assim, grandes problemas em termos disso. Então, voltando onde você estava analisando. Se você estivesse cobrando por visita, por ida do paciente, agora você está quebrado. Porque ninguém vai. Mas, Esse é o Weber, motivo da minha apresentação. 3 a 4%, eu pensei, porque para nós é natural. É natural. Sim. Eu aprendi com você, com o Rodrigo Milani, outras pessoas. É natural porque você deve fazer isso há 20 anos. Eu faço Sim. há 12 a 13 anos. Mas nós somos 3 a 4%. Eu não sabia Sabia desse disso? dado. Eu achei. Sabe que quando a pessoa entra no mercado, o primeiro erro é como é que ele baliza o preço. Começa errado aí, porque ele vai ver o quanto que os outros cobram para ele fixar o preço dele. Tá? Começou errado, porque você não está agregando valor no seu trabalho, você está copiando o que os outros fazem. Então, eu acho que começa daí todo mundo cobra isso e começa aquela conversa. Quanto que você cobra a sua manutenção? É isso. Daí virou um negócio assim que até os pacientes é o termo que eles usam. Mas eu acho que isso. Outro dia a gente estava fazendo outra live, eu falei que a ortodontia brasileira precisa dar uma capotada de 3 voltas, entendeu? Para recomeçar do zero. Porque pegou um caminho totalmente enviesado, ruim, o valor muito baixo, agregou muito pouco preço. Se você vai num curso de especialização hoje de implante, tá? 12 alunos, no mínimo tem dentistas lá, porque ninguém consegue mais viver só com ortodontia. Então, hoje, para os meus alunos, o que eu recomendo? Faça outra especialidade. Falo para os alunos de especialização de orto, faça outra, porque só essa aqui não vai dar, porque nós sujamos a água. A água da ortodontia foi suja. E é difícil você reverter isso aí, cara. É difícil. E você reparou o quanto tem de ortodontista fazendo harmonização facial hoje? Nada contra. E com Sim, respeito, migraram, porque não consegue, cobram lá 80. Não vamos falar de valor, mas sim. cobram um preço lá, 60, 70 reais de manutenção, mas, cara, É para é onde estranho. tá indo. É para onde está indo, entendeu? Então, é o momento que a gente está vivendo, é isso. E tem a ver com isso que eu vou falar hoje. Né? Como ficar a ortodontia até que a população esteja imunizada. Então, tem a ver essa nossa introdução com o que eu vou estar discutindo com você. E eu preparei aqui uma sequência, sabe que professor não sempre tem que ter uma bengala, então a minha bengala eu me preparei para essa live. Então, não estou caindo aqui de paraquedas. Então, posso começar aqui, dessa parte? Você vai me Lógico. interrompendo? Tá. Não, vai. Então, Eu só paro de vez em quando para as perguntas, ok? Eu vou. tá bom, se tiver alguma coisa. Beleza. Vai lá. Não, se você também, alguma coisa que eu falar, você me interrompe. Tá bom. Você está me ouvindo? Estou ouvindo e só para resumir. Então, esse padrão preço fechado, você trouxe da tua vivência lá quando você fez o mestrado e doutorado em Michigan e New York, correto? Isso. Daí, no Porque início, o que eu fazia? Eu apresentava como eu era o único ortodontista de uma cidade cobrando assim. Então, os pacientes estranhavam. Então, durante uns anos, eu oferecia as duas opções, manutenção e o outro. Ao longo, depois, a hora que eu entrei só no autoligado, 20 anos atrás, 25 anos atrás, daí foi só... Por isso que quando você vai tomar mudar alguma coisa assim radicalmente, direto e reto. você tem que aproveitar alguma outra mudança. Então, o que você está mudando? Por que você está mudando? Estou mudando agora. Por que eu só vai vir daqui 8 semanas? E antes eu vinha a cada 3. Mudou a cor do elastiquinho? Não, mudei o sistema de brackets. Então, durante 2 anos, eu tinha caso com autoligado e caso com convencional. Daí foi diminuindo, e ficou só um. Né? Então, foi mais por decisão de gestão de consultório do que outro motivo qualquer. Perfeito. Ô, Weber. Oi. O Doc Neus, casos muito complexos,
também? Cobrar Daí, casos completos, fechado. no meu pensamento, é 10%. Mas daí eu pego e o que eu faço? Eu não tenho um valor único, então eu faço graus de dificuldade. Então, o que aumenta é a minha entrada. Eu cobro um valor de entrada e mais 24 parcelas. Eu cobro 25 parcelas, tá? Não importa se o caso é mais simples, se o caso é de 18 meses, vai ser 25. Por quê? Eu quero manter o valor nominal da prestação mais baixo para eu atingir o maior público. Você vai falar, mas se o paciente terminou o caso, ele não vai querer pagar. Ué, é tudo cartão de crédito, boleto, filho. Eu não... e cheque pré-datado. Cara, Daí não tem problema. Weber, Tem problema. Pensa no seguinte, o cara vai fazer uma prótese, foi o que eu falei com o Carlos Miller. O cara vai fazer uma prótese, uma reabilitação é preço fechado. Eu vi o meu pai trabalhar, ele tinha problema no verão e no inverno, os caras não iam e não queriam, ficavam discutindo para receber. Então, lá no começo eu falei, não, preço fechado e acabou, paga como quiser e segue em frente. Vai lá, começa aí. Então, o que eu mudo, então, é a entrada. Então, o caso mais complexo, como é a pergunta, eu cobro um valor maior, entrada maior, para justamente compensar essa complexidade, tá? E daí, no contrato, fica estabelecido que o paciente ele tem direito a 2 faltas no ano. A partir da 3ª falta, é cobrada uma consulta. Daí eu fixo o valor de uma consulta. Então, eu trabalho dessa maneira, tá? Mas um caso acaba pagando o outro, entendeu? Se você tentar adivinhar tudo, acertar tudo, você não vai conseguir. Uma coisa que eu aprendi... Weber, caso complexo é o quê? 5, 7% é mínimo. Aí. E outra, é uma oportunidade de você tratar algo que ninguém ia tratar lá na tua consulta e chamar milhões de pacientes. É isso aí, é isso aí. Bom, como é que vai ficar a nossa profissão, né? Já que a gente falou de um monte de coisa, né? Vamos agora à retomada do nosso mote. Eu vou falar de 5 fatos. Vou começar a minha apresentação com 5 fatos. Primeiro, essas notícias são de hoje, 1º de maio, tá? O número de casos confirmados de Covid-19 no mundo é 3.267.000. 3 milhões diagnosticados, fora os que não foram diagnosticados. Esses, 233 mil mortes. E os que se recuperaram, salvaram-se, 1.020.000. Ou seja, tem mais de 1 milhão de pessoas curadas do coronavírus no mundo hoje. Esses caras estão imunizados. Tá? Quem passou pela doença e salvou, não importa o grau de morbidade que foi, esse está imunizado. O problema não acaba aí, porque, como você sabe, tem outros impactos. Você sabe quantos americanos pediram seguro-desemprego nas últimas 6 semanas? Aí foi excesso, né? 30 milhões de pessoas pediram seguro-desemprego, tá? Ou seja, nós estamos diante de uma catástrofe de saúde e uma catástrofe financeira, sérias, as duas, tá? E eu acho que é o momento da gente pegar e fazer uma reflexão sobre o que fazer agora. Tem boas notícias, também eu não sou arauto da má notícia. A Alemanha, por exemplo, a partir de segunda-feira, dia 4, vai reabrir playgrounds, alguns museus e igrejas. Vão reabrir na Alemanha. E na Malásia, a maior parte, a curva deles já descendeu tanto que eles já vão reabrir na segunda-feira todo o comércio. Ou seja, o mundo ele vai passar por fases em que uma região está entrando no problema e outra está no pico e a outra está descendo e a outra passou. Tá? Ou seja, até que você tenha um número grande o suficiente de pessoas imunizadas, né? Daí vamos falar um pouquinho como é que a pessoa tem imunidade. Né? Então, a pessoa tem imunidade de 2 maneiras. Uma é desenvolvida quando ela se expõe ao vírus, né? Ou através de vacina. Então, até agora, os únicos imunes são os que tiveram a doença.
e que não morreram. Então, esses são imunes, né? Então, conforme você vai tendo mais pessoas imunes dessa maneira ou pela vacina, você vai criando o que eles chamam de Herd Immunity Threshold, que é HIT. O que quer dizer isso? Você vai ter um número de população crítica que, atingido esse número, praticamente você não tem mais uma epidemia. Isso quer dizer que nem todo mundo precisa estar imune. Você não precisa vacinar 230 milhões de pessoas. Você precisa ter 70% dessa população imunizada, seja ter tido a doença ou tomado uma vacina que funcione. Então, por exemplo, como é que se calcula esse número, esse 70%? Você tem um número básico de reprodução, que quer dizer o seguinte: cada pessoa infectada, quantas que ela infecta? Tá certo? Para quantos que ela transmite? Obviamente, quanto maior o número que é transmitido, maior a velocidade de propagação disso daí. Né? Daí você precisa ver qual que é a morbidade daquilo lá. Então, vamos dar uns exemplos. Ó, suponha para gripe, influenza, o fator de multiplicação é de 1,5 a 1,8. Ou seja, cada pessoa transmite para mais duas. Tá? E o HIT, que é essa taxa, o Herd Immunity Threshold, é por volta de 30% a 40%. Ou seja, com 40% da população imunizada, acabou o problema. Isso é porque a transmissão é igual. A transmissão de influenza, cachumba, rubéola e sarampo e Covid é tudo, a maioria, é tudo por película de saliva, né? O aerosol de saliva. As pessoas falando ou espirrando. E a saliva, propriamente dita, também, porque danado esse vírus fica na glândula salivar também das pessoas. Já do Covid, a razão de multiplicação é maior do que da gripe. É entre 1,4 e 3,9. Ou seja, uma pessoa pode transmitir até 4. Tá? E o HIT, que é o threshold que a gente precisa atingir, é 74%. Tá? Tem 2 trabalhos já da China, um indica um valor um pouco menor, mas se estima que é 70%. Ou seja, até que isso aconteça, vai ter problema de transmissibilidade. Tá? Você pode até passar da curva, mas vai ter um monte de gente transmitindo. Tratamento. Tá? Então, vacina, a gente sabe que vai demorar mais um tempo, se estima que entre 12 a 18 meses que vai ter a vacina. Tratamento, droga. Droga para tratar isso daí, tem várias que eles estão testando antivirais. Só que tem um problema a droga. Para você desenvolver uma droga específica para esse bicho aí, você tem 4 fases que você tem que passar. Primeiro, essa droga é dada para um número pequeno de pessoas saudáveis para que você procure ver se tem um efeito colateral muito... Você dá para pessoas que são contaminadas e saudáveis para ver se tem algum efeito muito grande. Se você não vê nenhum efeito ruim, mesmo que não seja conclusivo o resultado, você passa para a fase 2. Daí você dá para um monte de pessoas, centenas de pessoas que têm a doença, para procurar ver se funciona, né? E se tem algum efeito que não foi visto na primeira vez. Daí você tem a fase 3, tá? Daí é dado para milhares de pessoas, até 3.000 pessoas, tá? E você dá placebo para metade e placebo para outra, e dá o remédio para outra. E no final você compara. Só que para você colocar no mercado, você tem que estar passando pela fase 3. E não tem nenhuma droga para Covid-19 que esteja passado da fase 2 ainda. Então, se procura usar outras drogas. Então, por exemplo, ontem saiu que tem uma que está dando, de um laboratório chamado Gilead, chama Remdesivir, né? É um medicamento já existente, né? Já existente, tá? E isso fez com que explodisse as ações dessa companhia, só porque os resultados iniciais são positivos. Então, está todo mundo desesperado por uma boa notícia. Tá? Então, provavelmente, nós vamos ter coquetéis de medicação primeiro do que vacina.
Ou seja, remédios que vão melhorar a sobrevida ou a chance de vida dos contaminados, mas não a vacina. Ou seja, mais pessoas vão começar a se salvar. Ou seja, a taxa de morte vai cair. De vacina, o grande problema é que a vacina tem que passar por esses 4 fases do remédio, né? Então, tem 120 projetos de vacina no mundo. E aquele Anthony Fauci, não sei se você já viu no CNN, o Trump faz às 6 da tarde a coletiva dele lá, né? E esse Anthony Fauci é o diretor do National Institute of Allergy and Infectious Diseases, que é um cara super respeitado, é um baixinho de óculos, né? Ele acha que é 12 a 18 meses. E o Trump fala, não, isso daí vai ser rapidinho, né? Bom, ainda não está nenhuma vacina na fase 3. Todas as vacinas desses 120 grupos estão na fase 1 ou fase 2. Nenhum testado em grande número, ou seja... 18 meses seria muito otimista, hein? Não, mas ele acha que é possível, você sabe por quê? Pela primeira vez na história, está tendo uma cooperação de inúmeros centros que estão trabalhando juntos, entendeu? Antes era competição. Então, aqui tem governo, tem universidade, tem laboratório privado, a Johnson & Johnson. Então, vai acontecer, Fábio. Então, vai acontecer, nós vamos ter essa vacina entre, eu acho, 18 meses, tá? Em função disso daí. Entre 12 e 18 meses deve acontecer. Só que, vamos para alguma boa notícia, né? A gente precisa pensar que a grande... é um tsunami, né? A grande onda, ela pega os vários países em épocas distintas. Então, se você olhar, tem uma estimativa da Universidade de Singapura, quem quiser dar uma olhada, é ddi.sutd.edu.sg. Quer dizer, ninguém vai decorar isso aí, né? Mas eu vou repetir de novo daqui a pouco, tá? Ô, Weber. Oi. Essa aula vai ficar no Telegram, Milani Micheletti. Depois, se você puder, você me digita esse artigo. Eu vou jogar no Telegram. Pode ser? Tá. Mas quem estiver ansioso para ver é ddi.sutd.edu.sg. O que eles fizeram? Chama... Eu gosto de sigla, né? Parece militar. Eu gosto de sigla. Tem a sigla que chama SIR. SIR é Susceptible Infected Recovery Model. Quer dizer o quê? É uma predição baseada naqueles que são suscetíveis a ter a doença, aqueles que são infectados e os que se recuperam, tá? Ou seja, a boa notícia é que se estima, né? É uma predição, né? Primeira semana de setembro, a onda maior vai ter passado aqui do Brasil. Nós vamos estar na descendente do ciclo. Então, setembro. Até lá não quer dizer que vamos estar no pico, nós já vamos estar descendo. É igual um surto de crescimento, entendeu? Nós vamos estar já na fase de fusão da epífise com a diáfise em setembro. Ainda vai ter, mas não vai ser uma epidemia com essas mortes de 400 e poucas pessoas. O ministro da Saúde falou ontem que talvez vai morrer 1.000. Vai ter dia que vai morrer 1.000. Mas a descendente morre também. Morre. Como só que a ascendente. Sim. E começamos do zero. Começamos do número 1. Você lembra quando o primeiro foi internado em São Paulo, que chegou da Itália? Daí o pessoal começou a sacanear. Isso é doença de rico. Né? Rico que trouxe isso. Depois teve os caras lá da festa, lá em Porto Seguro, em Trancoso, né, que trouxe para São Paulo, mais um monte de... Carnaval. Entendeu? Oba-oba. Né? Então, se a gente... o melhor cenário, não vamos ser pessimistas, vamos ser otimistas. Melhor cenário, ó, setembro, essa pandemia vai estar sob controle, tá? Aqui no Brasil. Isso é condicionante, por isso que é cenário. Você tem cenário A, B ou C. A população vai começar a retomar o contato social em setembro. Não quer dizer que ninguém vai em convenção. Para quem não recebeu ontem, a SPO adiou para o ano que vem o congresso, né? Para quem não sabe, a SPO, Sociedade Paulista de Ortodontia, né? Que é entre os 2 maiores congressos do Brasil, juntamente com a ABOR, né? Que é setembro esse ano, foi adiado, tá? Para o ano que vem. Ou seja, shows, convenções, teatro, cinema, viagem e lazer,
esse ano não tem. Futebol, talvez a gente vai ter lá para outubro, com plateia, porque ninguém vai se arriscar. Então, eu acho que a gente vai enfrentar meses bem difíceis, maio, junho, julho e parte de agosto. E daí as coisas já vão estar começando a melhorar bem. Em setembro, os casos vão estar sob controle. É o meu feeling, pessoal. Você pode falar, nossa, mas vai demorar tanto. Gente, é o que a gente tem hoje, né? Porque, na verdade, não adianta a gente pintar e dizer que não existe e tem gente morrendo que você conhece, né? Não é aí. Se você tiver qualquer amigo anestesiologista, liga para ele e pergunta como é que está a situação. Todos os anestesiologistas estão na mesma situação, tá? Então eu tenho alguns e já falaram, gente, é coisa feia, então se cuidem. Mas não vamos precisar chegar até lá. Como é que a gente vai ficar sem trabalhar até lá, né? Então, eu acho que o que a gente deve fazer, a gente tem que ter uma atitude de compaixão com o próximo. Não adianta querer ficar anunciando agora, eu tenho EPI completa, está seguro você vir no consultório. As pessoas estão com medo. E é natural que esteja, né? Então, a procura para o tratamento ortodôntico, depois que essa onda passar, então, o meu tema não é agora. Meu tema é daqui 3 meses, 4 meses. Como é que vai estar a procura para o tratamento ortodôntico? Daí são 3 fatores que vão determinar se vai ter procura ou não. Porque até lá, gente, é o que você tem de paciente para menos. Pepe, não vai aumentar. Pepe, Oi, pode falar. eu vejo assim, no momento, nos últimos... Vamos colocar o que eu vejo aí. Eu coloquei 2 inícios de tratamento nos 60 dias. Não quero paciente novo. Eu quero segurança que ele venha. Eu quero tranquilizar o que eu tenho. O que eu tenho. Se o cara não vier, é ligar. Ligar mesmo. O dentista vai ligar para o paciente, ó. Mantenha aí o teu alinhador, ou faz isso aí, aguenta aí. Você tem que manter... Eu mandei um comunicado para os pacientes, conexão, né? Comunicando que a gente tinha tomado todas as medidas de precaução, que se alguém tivesse alguma dúvida para entrar em contato, se eu não conseguisse resolver, era para vir presencialmente. Mas não tipo assim, eu não estou marcando o paciente. Eu estou me colocando, eu estou aqui com vocês, se você precisar de mim, me acesse, que eu vou dar um jeito de te ver. Para que o paciente se sinta confortável dele ir, dele procurar. Então, alguns pacientes depois mandaram, eu já posso marcar? Daí a gente marca. Daí eu vou ver esse paciente. Mas não estou montando aparelho, não estou fazendo nada. Eu estou mantendo como está o status quo, né? Por quê? A procura pelo tratamento ortodôntico vai depender de 3 fatores, como eu estava dizendo. Primeiro, da necessidade. Isso eu estou falando depois de agosto. Tá? Vamos ser mais otimistas. Vamos falar de agosto. Tá. A partir de agosto vai ser... Porque até então não vai entrar nenhum paciente novo. Não vai. Essa é a realidade. Eu também penso assim. Eu tenho que tratar bem o que eu tenho para manter lá o meu aluguel, o meu condomínio, tudo bem. Eu não quero paciente novo. Não adianta você ficar tirando foto do lado do scanner para mostrar que você tem. Esquece, forget about it. Isso daí não vai atrair ninguém. E outra, passa uma imagem que você está minimizando a crise. E de gente minimizando a crise, o país já está cheio. A gente não precisa de outros. Vocês sabem do que eu estou falando. Bom, 3 fatores. Primeiro, as pessoas vão procurar tratamento a partir de agosto, dependendo da necessidade. Ou seja, casos muito pequenos, muito suaves, não vão procurar tratamento. Percepção de segurança, tá? Percepção de segurança que eles se sentem e disponibilidade financeira, tá? Então, necessidade é um fator tangível. Você determina se precisa ou não precisa. O paciente sabe se precisa ou não precisa. Mas é influenciado por autoimagem. Então, vai ter gente com pequenas alterações que vão procurar, mas é exceção. Quem vai procurar é quem não tem jeito.
Precisa mesmo, não tem, é fator crucial. A percepção de segurança é intangível, porque está ligada à emoção. Então não importa se tirar foto com IPI, pôr aquelas lâmpadas para queimar Cara, os que bichos, não loucura, sei o quê, sabe? Não é isso. As pessoas têm... Eu sempre fiz barreira biológica no consultório, pô. E para bicho muito pior, se você pensar em hepatite, uma gota de sangue de vírus de hepatite fica 8, 10 dias na bancada, entendeu? É muito mais resistente do que esse outro aí. Então, a gente já sempre se preocupou com essa parte. Agora, os pacientes é que vão estar inseguros. Então, você tem que colocar, ó, nós estamos aqui, mas não precisa... Eu acho que marketing externo, nesse momento, vai ser tiro no pé, porque vai passar a impressão que você está minimizando. É uma gripinha, tá? Não é nada. Ou você quer vender alguma coisa. É ruim. Não é o momento de vender, é o momento da segurança. Da Seria acolhida. Você tem que acolher as pessoas. Como é que está o problema da parte financeira? O bicho pega, porque vocês sabem disso, se você pegar cartão de crédito de todo mundo, pega o seu, o meu, do outro, é supermercado. Ou iFood, comida. É só isso, diminuiu o gasto. Você falava, nossa, olha o meu cartão, baixou. E o mais importante que às vezes alguns negligenciam é plano de saúde, né? Plano de que agora saúde, é né? mais importante do que nunca. Então, o que é que a população está consumindo? A população está igual o Mogli. Lembra do Mogli lá do rapaz do desenho, do Mogli? Você deve ter assistido com os seus filhos, né? Sim. Somente o necessário, o extraordinário é demais. É isso que está... É a teoria do Mogli, é o que tá virando, tá? O PIB nosso era para crescer 2,5% esse ano. Vai ter uma retração mínima de 3%. Quer dizer, vai dar 5,5%, 6% para baixo do previsto, tá? Nos Estados Unidos está a mesma coisa. É igual, eles estão também, a situação da economia americana, 30 milhões procura desemprego, não dá. E o setor que mais vai ter queda lá, eu estava vendo ontem no New York Times, é 30% no setor de serviços, particularmente saúde. Ou seja, a queda do PIB deles vai ser de 6%. Só que alguns setores caem mais. Então, o setor de serviço vai cair 30%. E o setor de saúde está dentro de serviço. Por quê? Está cancelando consulta e procedimento eletivo. As pessoas não estão começando fazendo procedimento eletivo. Quem que vai fazer? Outro dia eu brinquei e levei umas pedradas porque eu falei isso. Quem é que vai fazer bichectomia agora? Nessa fase, até o fim desse ano? Pô, ninguém, né? Então as pessoas precisam ter noção. Vai fazer o né? peito, não sei o quê. Não. Então, cenário. Próximos 12 meses. Taxa de início de novos casos vai diminuir significantemente. Se você iniciava 100 casos por ano, num tempo de tratamento médio de 24 meses, você teria 200 pacientes ativos. Num determinado período, se você começa a 100, se termina em 2 anos, num determinado momento você teria 200, certo? Se olhar a sua carteira, teria 200. Ao longo dos próximos meses, eu estimo que esse número vai estar menor 30% a 40%. Ou seja, algo em torno de 120 a 140 pacientes. Ou seja, não importa o que eu tenho ou o que você tem. O que importa vai estar menor. Enquanto eu acho que em torno de 30% a 40%. Porque vão ter os que vão ter terminado e não vai ter entrado os novos. Então vai diminuir o teu número de pacientes. Então, o seu bruto vai cair 30% a 40%. Então você tem que ajustar o quê? O teu custo agora o que vai acontecer daqui a um ano. Você tem que dar um jeito de diminuir o seu custo. Eu torço para estar errado, mas não tem nenhum dado objetivo na economia que me contraria. Gostaria que me mostrasse que existe. Não tem. Perfeito. Me fala o seguinte, mas quem já está imune, já está comprovado que foram infectados novamente? Essa é a pergunta da Rod Vaz. Não, na verdade, ninguém sabe direito se ele pode ser reinfectado. O que se sabe de todas as outras doenças, não. Né? Mas, por exemplo, ele pode transmitir. Por exemplo, ele não tem a doença, ele se contamina com você, cumprimenta você e vai comentar o outro, porque o vírus ainda está na mão dele.
ou ele toca na superfície. Então, ele pode contaminar outros, sim, mesmo que ele não fique infectado. Então, não é um atestado de limpeza ou de pureza, né? Estou inventando palavra aqui. De pureza você ter passado, ou se você fizer o teste serológico, que você tá resistente. Isso não quer dizer que você não possa transmitir, porque você pode ser veículo. Né? Você não tem a doença, mas você é veículo, a sua pessoa, a parte física. Perfeito. Coreia parece que tem reinfecção. Então piorou a coisa. Você é o cara da velha guarda que é muito antenado, cara. E, já vou fazer uma pergunta que não estava no script. O que passa para um ensinador hoje? Tem tantas coisas numa especialização. Como faz para ensinar tudo isso? MARP, mini implante, alinhador que você entende como ninguém, porque você já escreveu muita coisa de Invisalign, etc. Complicado. Vamos falar alinhador. Vamos falar alinhador transparente. Sem marca. Sem marca. Mas antes disso, o Rodrigo Milani está te mandando um abraço, que ele vai dormir. Outro para ele. Ele mora em Nice. Na França. Não, é não é Nice. Morava em Nice, agora ele mora em Lyon. Ele falou, como é que fica a vestimenta? Porque é muito caro essa vestimenta. Tá. E depois então, você fala disso aí que eu te falei. Tá. O negócio da vestimenta é o seguinte, você pode autoclavar, tá? Então, esses aventais descartáveis, se ele for de boa qualidade, ele aguenta a autoclavagem, entendeu? Obviamente, se ele tiver respingado, daí não dá. Se tiver um ponto ou outro com alguma coisa, você pode fazer uma lavagem local com detergente e você dobra, põe no saquinho de autoclavagem e você consegue autoclavar, tá? Então, na verdade, o certo seria trocar e descartar todos eles, tá? A cada atendimento. Só que, primeiro, tá caro e não tem. Não é só que tá caro, é que não tem disponível. Então, o número de pacientes que você pode atender num período é contraproducente, é 1 por hora. Você pode atender 1 por hora, porque você, depois que atendeu, você tem que pegar e fazer toda a asepsia da clínica. Então, se você trabalha com uma cadeira, né, aí que entra a vantagem de você ter 2 cadeiras, porque enquanto uma sala está sendo preparada, você pode estar atendendo outra. E também diminuir o número de assistentes. Então, por exemplo, eu estou fazendo os procedimentos praticamente sozinho, porque daí só eu me paramento e troco todas as vezes, tá? E daí as auxiliares, elas só entram, fazem a asepsia e não ficam presentes dentro da sala. A gente encosta a porta, a janela está aberta, mesmo com o ar-condicionado ligado. Quer dizer, economicamente não vira, entendeu? Isso daí não vira, não dá para ser rotina. Daí estou usando o Face Shield, né? Isso é bom. E é difícil. Então, o que eu faço? Vou ser chato, sincero, é difícil enxergar, não é? Eu uso um óculos já de aumento, né? Como óculos lupa, né? Para aproximar. Mas não é aquela lupa para frente. Ele é um óculos que aumenta 2 vezes, né? É um óculos lupa, não é corretivo. Daí dá por cima. Daí eu uso 2 máscaras, daí eu uso a N95 mais a branca por cima, tá? Daí a branca eu troco toda vez e a N95 eu uso 1 por dia, tá? Isso é para atender 3 de manhã, 4 à tarde, se tiver, entendeu? Você tá numa rotina igual a eu. Mas e também e a questão do ar-condicionado, porque tem que estar tudo aberto. Não, daí eu ligo o ar e deixo a janela aberta. Não, daí eu deixo uma fresta aberta da janela. Porque o aerosol, ele vai ficar, principalmente quando você usar autorrotação, tá? O maior índice, por onde que a gente é tão... eu queria deixar bem claro, tá, Fábio? Eu não sou autoridade nessa parte, não. Não, mas você estudou mais do que a média aí. Não, é que eu sou mais velho, então eu sou grupo de risco. Então, segundo a lei, eu não devia nem estar trabalhando. Então, por exemplo, eu sou professor na Unesp. A Unesp decretou que funcionário acima de 60
que é o meu caso, está dispensado, pode ficar em casa. Mas Só que agora, eu tenho que dar aula online para os alunos, pô, não adiantou nada. agora fica a minha pergunta. Você está pedalando? Opa, pedalar é essencial, mas nunca em grupo, sozinho. Sozinho. Você que é o rei do vácuo agora, então... Não pode. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que saiu semana passada de correr. Né? A pessoa, um correndo atrás do outro, até 10 metros, uma pode contaminar a outra. Imagina a bicicleta, né? Que você está numa velocidade maior. Por que os 10 metros? Por causa do deslocamento. Toda vez que uma pessoa corre na frente da outra, você sabe disso, você cria um vácuo. Né? Se você cola colado, a pessoa que está atrás vai receber toda aquela a respiração do que está na frente, todo contaminado. Tá? Então, na verdade, não pode andar junto. Tem que andar separado, longe. Correr de lado a lado. Ok. Então, vamos lá. Prossegue aí. Cenário dos próximos 12 meses. Eu chamo de damage control. Em português é mitigação. Né? O que é? Você ajustar os seus custos à receita. Qual vai ser a sua receita daqui 12 meses? Eu estimo a minha menor em 30% a 40%, o meu bruto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar o meu custo para que eu não precise, daqui a um ano, pôr dinheiro dentro do consultório. Porque os próximos 12 meses eu tenho meus recebíveis. O que são os recebíveis? São os pacientes que já vão estar pagando os casos. Eles não vão parar de pagar. Outra coisa, se um paciente entra em contato com você e fala, Web, eu não estou conseguindo pagar, eu queria parar o tratamento. A primeira coisa que eu vou dizer não é motivo para parar o tratamento, a não ser que você não queira vir. Mas eu não vou te abandonar, você começou comigo e vai terminar comigo. Eu é que vou tratar. E o dia que isso passar, e vai passar, você vai lembrar de mim e eu vou ser recompensado. Então, nesse momento, eu estou com você. Não vamos parar o tratamento, a não ser que você não queira vir. Né? Mas, por motivo financeiro, eu não vou... Eu, pessoalmente, não estou dizendo os outros. Graças a Deus, eu tenho um lastro para fazer isso. Eu não vou parar o tratamento se o paciente não conseguir pagar. Sabe por quê? A maioria dos meus pacientes são de indicação de outro paciente. É a melhor indicação. Eu tenho pouco paciente paraquedista, sabe? De procurar na internet ou preço. Não é momento de discutir preço. Eu vou pegar dois exemplos nesse teu gancho. Ontem, a paciente perdeu o emprego por todo esse motivo. Eu falei, não, vamos parar. Vamos continuar, você vai me pagar quando puder, quando ajustar. Segunda situação, parcelas de R$400. Ela chegou, diminuiu meu volume, posso pagar 200? Falei, pode. Ajustar. Discutir preço, eu acho que não é o momento. E quem não puder pagar, é uma parceria, né? É um time, né? Nós somos o técnico, eles são os jogadores para dar certo o tratamento. Então vamos liberar. Voltando ao custo, tá? O custo se você aluga, você já devia ter falado com o dono do imóvel. Todo mundo chutando a canela do outro. Todo mundo, tá? Então, o grandão até o lá de baixo, tá todo mundo renegociando. Tá? Condomínio não dá. Porque eles não vão desligar o elevador. Segurança, meu. Segurança, não tem condição. O cara vai lá, bomba, se fecha lá. O que eles podem fazer, se tiver obra extra, você pode pegar e questionar a reserva para a obra. Isso está sendo feito nos condomínios. Inclusive, o condomínio onde eu moro. Tá? Tinha uma reserva que estava sendo feita para a obra. Parou. Não vai fazer obra agora, vamos diminuir. Daí você tem que ver com a questão dos funcionários. É um negócio assim, muito sensível. Eu acho que a gente tem que fazer todos os esforços para tentar manter todo mundo, desde que, obviamente, são pessoas que sejam parceiras nossas. Ou, se não forem, é o momento de terminar a relação. Entendeu? De desligar. Se for alguém que não te faz bem, que você estava levando por inércia, porque, às vezes, a gente tem uma dificuldade de demitir gente. Né? Não é gostoso. Acho que não existe ninguém que tenha prazer, a não ser o Trump, né? De demitir alguém. You're fired. Eu acho horrível. Eu sinto fisicamente mal ter que demitir alguém. Isso me faz mal, o meu físico, somaticamente. Então,
eu vou fazer gradativamente. O que eu fiz? Próximas 2 semanas, as funcionárias estão recebendo o valor normal e estão indo trabalhar 3 dias. Tá? Então, eu reduzi o número de horas e o número de dias que elas vão lá. Tá? E fica todo mundo junto. Peço comida, eu não saio para comer, fica todo mundo junto lá. Então, tipo assim, não dá para você determinar para um funcionário, um colaborador, fazer algo que você não faria. Eu estou na linha de frente. Então, descola um Brecht hoje, está machucando, o paciente não quer esperar, quer vir, tem que passar uma alta rotação num fio, eu vou fazer e a minha funcionária vai ficar lá fora. Eu tenho que dar o exemplo. Tá? Esse momento é o momento de você dar o exemplo. Você não pode pôr a bucha de canhão seus outros fazerem. Bom, passados esses 15 dias, eu creio que agora nós vamos ter que fazer uma redução grande na questão do tempo. Às vezes nem vai vir trabalhar, mas a minha tendência é fazer aquele afastamento parcial e a diminuição do salário da qual o governo vai completar a diferença. Tá? Mas a minha premissa é não demitir ninguém, mas eu vejo também que tem gente que precisa, não tem outra opção, às vezes você vai ter que dar 2 passos atrás. Né? Você tinha 2 funcionários, vai ter uma, ou você tinha uma, não vai ter nenhuma. Porque... E não é vergonha isso. Não, é readequação. Agora, eu não vou admitir que a pessoa faça isso e mantenha um nível de consumo incompatível. Tá? O cara anda de BMW, compra bolsa, chique e tal, e demite funcionário. Isso eu não admito, sabe? Eu acho que isso é desumano, eu acho que isso é a coisa de uma pobreza espiritual tremenda, tá? E é tipo digno de pessoa que não merece do nosso convivência. Eu acho que tem que estar todo mundo junto, né? Claro. E estamos juntos. E você não pode ter uma coisa diferente que os outros têm, né? Então, a gente chega no consultório, todo mundo está chegando, tiramos sapatos junto no mesmo lugar, daí a gente vai de meia até, a gente tem 2 banheiros, daí a gente se troca, se paramenta lá, deixa a roupa, fica com uma roupa dentro, fica o dia inteiro junto, a hora que vai embora, vai todo mundo junto, tá? E daí o que eu fiz? O WhatsApp, o celular, fica comigo, ou eu deixo no consultório ligado e instalei o WhatsApp no computador. Então, por exemplo, elas terça-feira, ficaram segunda e terça. Desde quarta, eu que estou vendo todos os WhatsApp que aparecem aqui que o paciente manda, eu respondo. E eu ponho quem respondeu. Atenciosamente, Dr. Weber. Esse paciente gosta, cara. Falou, eles tiram sarro. Vergonha, eles tiram sarro. Não, eles falam assim, ô doutor, tá respondendo no WhatsApp? Eu falei, claro. Eu aí, tô aqui com o consultório da clínica, ó. Eu respondo tudo, não tem vergonha e... Não. Eu falo, ela vai 2, 3 vezes por semana no máximo, e isso aí, é adequação. Weber, muito bom, hein? Eu acho que preencheu aquilo que era... Eu não sou consultor, a nossa intenção não era vender nada para ninguém, era fazer uma divisão de experiências e que se alguém obteve nesse tempo algum benefício, para mim eu já estou satisfeito. Então eu creio que seja o seu também. Vamos ver aqui o pessoal, ó. Estou abrindo aqui. Você já falou aí da vestimenta. Na França e em Portugal liberou o atendimento. Ó, você sabe, Weber, que o pessoal aqui da América Latina em peso... O Rufo. O Rufo Ramírez é lá de Puno, da Bolívia, do Peru, no Lago Titicaca. Isso, Puno. Weber, espero em breve estarmos juntos, pedalando Isso, e fazendo pessoalmente. curso. E fazendo curso juntos, né? Claro. O ano passado a gente fez um modelo lá na Data funcionou legal. Ó, o Voitunas, que é o teu grande amigo. O Fábio é o nosso parceiro.
E espero em breve a gente voltar, fazer curso juntos aí. Talvez Estaremos, sim. 2021 aí. Valeu? Com certeza. E o Fiquem Peru bem. te aguarda, hein? Porque o Peru quer te conhecer. É isso aí. E eu vou te Grande apresentar abraço. lá. Um grande Valeu? abraço a todos. Fiquem bem. Gente, se comporta, tá? Não se arrisquem. Pensem bem antes de sair de casa, tá? Só sai na necessidade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado.